O velório estava silencioso. Apenas o som da chuva fina batendo nas telhas antigas preenchia o vazio deixado por ela. Sentado na primeira fileira, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, estava o homem que dividira a vida inteira com aquela mulher. 60 anos. 60 anos de casamento. 60 anos de risos, brigas, superações e cumplicidade. Mas, naquele momento, diante do caixão fechado, seu coração não doía apenas de saudade. Doía por algo muito mais profundo. Algo que ele jamais imaginaria descobrir nos últimos dias de vida dela. E é justamente sobre esse segredo devastador que vamos falar hoje. Uma revelação que mudou tudo o que ele acreditava ser verdade. E se você já amou alguém profundamente, essa história vai mexer com você. Antes de continuarmos com essa história emocionante, já aproveita e se inscreve no canal Ecos do Caminho, para não perder mais histórias reais como essa. Deixe seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais pessoas recebam histórias que tocam as fibras do sentimento. O nome dele era Benjamin, um senhor de 83 anos com um olhar cansado, mas ainda firme. Ele era conhecido na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, por sua gentileza e por nunca ter levantado a voz com ninguém. Todos o admiravam, e ele sempre dizia que seu maior orgulho era sua esposa, Teresa, a mulher que ele conheceu quando tinha apenas 22 anos. Desde então, nunca mais se separaram. Juntos criaram filhos, enfrentaram crises financeiras, doenças, tragédias e alegrias. Teresa era seu chão, sua base. E nos últimos 5 anos, quando ela ficou debilitada por conta do Alzheimer, foi Benjamin quem cuidou dela todos os dias, com uma dedicação comovente. Mas o que ele não sabia é que no silêncio das noites, Teresa murmurava nomes e frases desconexas, que por muito tempo ele ignorou, até que uma dessas frases se tornou impossível de esquecer. Foi numa madrugada fria, enquanto ele ajeitava as cobertas dela. Teresa, em um de seus momentos de lucidez misturada com delírio, segurou a mão dele e sussurrou. Ele nunca soube. O menino, não é o outro menino. Benjamin congelou. Que menino, Teresa, que menino? Perguntou ele, mas ela já havia voltado ao silêncio. Aquilo não saiu mais da cabeça dele. Nos dias seguintes, passou a investigar nos pertences dela, tentando entender se havia alguma pista do que aquelas palavras queriam dizer. O que ele encontrou no fundo de uma gaveta antiga mudaria para sempre a forma como ele enxergava a mulher com quem dividiu a vida inteira. No fundo da gaveta, envolto em um pano bordado com as iniciais dela, Benjamin encontrou um pequeno caderno de capa vermelha. Estava amarelado pelo tempo, com páginas gastas e uma fita marcada na metade. Ele hesitou por um instante, mas a curiosidade e o desconforto venceram. Ao abrir o caderno, ele se deparou com uma série de anotações que pareciam confissões íntimas, palavras que ela nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eram registros de sentimentos, de decisões tomadas às escondidas, e no meio de tudo havia a revelação. Em 1965, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Escolhi proteger Benjamin, mas isso custou minha paz para sempre. Nunca contei a ele sobre o bebê que tive antes. Benjamin sentiu o chão sumir. Como assim, um bebê antes? Eles se casaram em 1964. Aquilo não fazia sentido. A mente de Benjamin foi invadida por dúvidas, confusão e um turbilhão de emoções. Teresa teve outro filho. Onde está esse filho? Ele morreu? Foi dado para adoção? E principalmente, por que ela escondeu isso por 60 anos? Ele leu e releu aquelas páginas. A cada frase sentia o coração apertar mais. Não era apenas uma traição. Era como se toda a história deles tivesse uma sombra que ele nunca percebeu. Teresa escrevera tudo com muito cuidado, como se aquele caderno fosse o único lugar onde ela podia ser totalmente sincera. Benjamin passou os dias seguintes revivendo cada momento do passado. Lembrava-se de quando Teresa chorava sozinha no banheiro, das vezes em que ela se calava repentinamente durante uma conversa, dos aniversários em que ela parecia mais introspectiva do que feliz. Tudo fazia mais sentido agora. As peças estavam se encaixando.
Mas ele precisava saber a verdade completa. Precisava encontrar esse menino, ou homem agora, e entender o que realmente aconteceu. Ele procurou pela amiga mais próxima de Teresa na juventude, Dona Zuleide, uma senhora de 46 anos que ainda morava no mesmo bairro. Ao vê-lo, Zuleide abraçou Benjamin com força e disse: "Você descobriu, né? Eu sabia que um dia ia acontecer." Benjamin não precisou dizer nada. Zuleide o convidou para entrar e, depois de alguns minutos de silêncio, começou a contar tudo. Foi em segredo. Ela nunca falou para ninguém além de mim. Tinha 19 anos quando ficou grávida. O rapaz a deixou sozinha, desapareceu, e os pais dela, na época, obrigaram a esconder tudo. Tua Teresa sofreu, Benjamin. Sofreu muito. Te conheceu logo depois de entregar o bebê para uma família de outra cidade. Ela tentou esquecer, tentou mesmo, mas nunca conseguiu. E eu nunca soube quem era a tal mulher que ficou com o bebê. Benjamin sentiu uma dor profunda no peito. Não era raiva, era tristeza, arrependimento, um sentimento de ter deixado passar sinais que estavam ali o tempo todo. Zuleide, ela me amava? Mesmo assim? Perguntou Benjamin com os olhos marejados. A senhora segurou sua mão com ternura. Mais do que tudo nesse mundo, ela só tinha medo. Medo de te perder. Medo de não ser mais quem você pensava que ela era. Benjamin balançou a cabeça, lutando contra o choro. E eu teria amado esse filho como o meu. Teria dado tudo por ele também. Mas agora, talvez seja tarde demais. Benjamin não conseguia dormir. O relógio marcava 3 da madrugada e a casa estava mergulhada num silêncio que mais parecia gritar. As palavras ditas por Zuleide naquela manhã ecoavam como trovões em sua mente cansada. Cada frase parecia carregar o peso de um mundo, e cada lembrança que surgia era como uma flecha atravessando um coração já desgastado pelo tempo. Deitado na cama em que dormiu por mais de 6 décadas ao lado de Teresa, ele encarava o teto escuro como se buscasse respostas no reboco, antigo entre rachaduras e sombras. Mas o que encontrava era apenas a ausência de explicações, de certezas, de tudo o que pensava saber. Teresa, a mulher por quem ele vivera, com quem enfrentara todas as tempestades da vida, havia deixado este mundo levando consigo um segredo enterrado sob camadas de dor, medo e culpa. Ele se levantou devagar, arrastando os chinelos pela casa, silenciosa. A noite estava fria, mas ele mal sentia o vento que passava pela fresta da janela. Foi até a sala, onde repousava o caderno antigo de Teresa, aquele que encontrara entre seus pertences logo após o velório. Sentou-se na poltrona, de couro envelhecida, a mesma onde ela costumava fazer crochê, e abriu novamente as páginas desbotadas. A caligrafia trêmula de Teresa revelava segredos guardados com tanto cuidado que talvez nem ela tivesse certeza de que seriam um dia revelados. Eu rezei por ele todos os dias, dizia uma das páginas. Queria poder vê-lo, mas tinha medo. Medo de que ele me odiasse. Medo de olhar em seus olhos e ver o reflexo da minha culpa. Benjamin apertou os olhos com força. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelas rugas de um rosto que envelheceu, esperando por respostas que nunca soube que precisava. O sentimento que o dominava não era apenas o da perda, mas o de uma vida vivida pela metade. Uma parte de Teresa existia que ele jamais conhecera. E agora era tarde demais para perguntar, para confrontar, para entender olhando nos olhos dela. Era uma dor que ia além da saudade. Era o luto por uma verdade não vivida. Nos dias seguintes, Benjamin mergulhou em um ritual obsessivo. Vasculhou gavetas, caixas de sapato esquecidas, cartas antigas. Procurava qualquer pista, qualquer sinal. Um nome, uma data, um lugar. Algo que o ajudasse a entender quem era aquele menino que Teresa citava em seus escritos. Mas tudo parecia fragmentado. Até que, em uma folha solta, quase ilegível, ele encontrou uma frase: Família Andrade, interior de Minas Gerais. Aquela era a única pista. Não havia cidade, nome do bebê, data completa. Apenas isso. Benjamin respirou fundo.
O nome não lhe era familiar. Ele e Teresa nunca mencionaram conhecidos com esse sobrenome. Nunca estiveram, que ele se lembrasse, em nenhuma cidade pequena de Minas. Mas algo dentro dele acendeu. Mesmo que a idade o limitasse fisicamente, a necessidade de entender deu lugar a uma força nova, quase juvenil. Era como se seu coração gritasse que ele não podia morrer sem antes encontrar aquele pedaço perdido da história. Se eu morrer sem saber, morro incompleto, murmurou diante do espelho, encarando o reflexo de um homem cansado, mas determinado. Sem saber por onde começar, teve uma ideia. Decidiu escrever uma carta. Não uma carta pessoal, mas um apelo. Algo que pudesse alcançar alguém, em algum canto, que estivesse tão perdido quanto ele. Redigiu com cuidado e emoção, como se Teresa estivesse ao seu lado. Depois ligou para o jornal de uma cidade do interior de Minas, que ainda mantinha uma edição impressa semanal, uma relíquia em tempos digitais. A carta dizia: se você nasceu entre 1965 e 1966, foi adotado por uma família chamada Andrade e sente que há algo não resolvido em sua origem, por favor, me procure. Meu nome é Benjamin. Eu posso ser parte da sua história. A carta foi publicada. E então ele esperou. Os dias pareciam mais longos. Cada toque do telefone fazia seu coração disparar. Cada ruído da rua, cada correspondência no portão, era uma esperança. Mas o tempo passava e o silêncio persistia. Durante algumas noites, Benjamin chegou a se convencer de que aquela busca era em vão, que aquele menino talvez nunca existiu, ou que não queria ser encontrado. Mas então, numa tarde de domingo, enquanto regava as plantas do pequeno jardim, nos fundos, o telefone tocou. Benjamin largou o regador e correu com dificuldade. Atendeu com as mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz masculina, serena, hesitante. Boa tarde. Eu vi o anúncio no jornal. Meu nome é Daniel. Fui adotado por uma família chamada Andrade. E desde muito jovem sempre senti que havia algo não dito sobre minha origem. Benjamin sentiu o chão sumir sob os pés. Sentou-se devagar, tentando manter o controle. Você nasceu em que ano, Daniel? Perguntou com a voz embargada. Agosto de 1965, senhor. Um arrepio percorreu o corpo de Benjamin. Era a mesma data que Teresa escrevera em um dos trechos do caderno. Agosto de 1965. A confirmação lhe cortou o ar. Daniel, você se importaria de me encontrar pessoalmente? Eu acho que temos muito o que conversar. Do outro lado, uma breve pausa. Um silêncio cheio de significado. Sim, senhor. Eu também sinto isso. Naquele instante, Benjamin não sabia se o que sentia era medo, alívio, esperança ou tudo junto, mas sabia que estava prestes a virar a página mais importante da sua vida. Você já parou para pensar quantas histórias estão escondidas dentro de uma família? Quantos segredos cruzam gerações sem nunca serem revelados? A verdade é que, às vezes, uma vida inteira pode mudar com uma única ligação. E foi exatamente isso que aconteceu com Benjamin. Depois de 60 anos acreditando conhecer todos os detalhes da mulher com quem viveu, Benjamin estava prestes a encarar a maior verdade de sua vida. No encontro marcado com Daniel, ele não sabia o que esperar. Seria mesmo ele? E se fosse, como reagir? Como construir um laço com alguém que nunca teve sequer um retrato? Antes de continuar essa emocionante revelação, aproveita agora para se inscrever no canal Ecos do Caminho. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você receba mais histórias como essa. Histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida, o amor e o tempo. Já deixa o like porque tem muito mais vindo por aí. Voltando à história, o encontro foi marcado para uma tarde de sábado, em um café tranquilo da cidade. Benjamin chegou com antecedência. Estava nervoso, mas determinado. Levava consigo o caderno vermelho de Teresa, o único elo físico entre ele e aquela parte da história que por tanto tempo ficou oculta. Quando Daniel entrou, Benjamin soube. Não precisava de teste algum. Havia algo naquele olhar. Algo de Teresa. Usua, traços do rosto. O modo como ele segurava o casaco, até o jeito de olhar ao redor com cautela.
Era como reviver lembranças antigas em uma nova forma. Eles se sentaram frente a frente, e o silêncio que surgiu entre os dois não era constrangedor, era respeitoso, quase sagrado. Eu não sei por onde começar, disse Daniel. Benjamin sorriu com os olhos marejados. Talvez a gente não precise começar. Talvez a gente só continue o que sempre esteve aqui, mesmo que a gente não soubesse. Daniel respirou fundo. Contou sobre a infância com a família Andrade, sobre como, desde pequeno, sentia que havia um vazio. Falou de sonhos estranhos com uma mulher de voz doce. E no fim confessou: eu sempre senti que alguém me amava em silêncio, e agora eu entendo por quê. Benjamin entregou o caderno a ele. Ela escreveu sobre você todos esses anos. Daniel segurou o caderno com cuidado, como se carregasse uma relíquia. E era mesmo. Uma ponte entre dois mundos, entre a ausência e o reencontro, entre o silêncio e a verdade. A partir daquele dia, algo começou a se reconstruir dentro de Benjamin. Não havia como apagar o tempo perdido, mas havia como honrar o que ainda restava. E com Daniel, ele encontrou mais do que respostas. Encontrou uma nova chance de amar. Mas o que Benjamin não sabia é que aquela história ainda guardava mais uma surpresa. Um detalhe escondido, enterrado no passado, que colocaria tudo em uma nova perspectiva. Durante semanas, Benjamin e Daniel se encontraram com frequência. No início, havia um certo constrangimento no ar, uma sensação de que ambos caminhavam sobre cacos de vidro, evitando ferir ainda mais as partes doídas da alma. Não era uma relação de pai e filho construída com abraços apertados e risadas fáceis. Era algo mais sutil, mais silencioso. Um vínculo que crescia devagar, como uma semente lançada em terra seca, esperando a chuva certa para florescer. Benjamin, que por tanto tempo carregara o peso da perda e da culpa, sentia agora uma paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez desde que Teresa partira, havia um propósito em seus dias. Ele observava Daniel com olhos atentos, como quem tenta recuperar o tempo perdido não com palavras, mas com presença. Caminhavam juntos pelo quintal, tomavam café sem pressa e conversavam sobre pequenos detalhes da vida. E era nesses instantes que o vínculo se fortalecia. Era como se cada palavra trocada fosse um fio costurando as bordas rasgadas de suas histórias. Mas algo ainda incomodava Daniel. Ele não dizia nada, mas Benjamin percebia. O olhar distante, às vezes, a forma como ficava em silêncio mais do que o habitual. Até que, numa noite fria de quinta-feira, o telefone tocou. Benjamin atendeu com uma inquietação já instalada no peito. Benjamin, disse Daniel do outro lado da linha, a voz tensa e baixa. Eu encontrei uma coisa. Estava no fundo da caixa de fotos que os Andrade me deixaram quando faleceram. Benjamin sentiu o coração apertar. Nos últimos meses havia lidado com tantas emoções, dores antigas, verdades novas, esperanças renascidas, e agora vinha mais uma revelação. O que você encontrou? Perguntou com cautela. Uma carta, respondeu Daniel. Estava dentro de um envelope antigo, meio desgastado, sem remetente, mas por fora tinha uma frase escrita à mão: para quando a verdade for necessária. Na manhã seguinte, Daniel apareceu com a carta nas mãos. Os olhos dele denunciavam que algo importante estava por vir. Benjamin o recebeu com um aperto de mão firme, mas o coração acelerado. Sentaram-se à mesa da sala, como já haviam feito tantas vezes. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o envelope envelhecido. Benjamin pegou o papel e, ao reconhecer a caligrafia na primeira linha, sentiu o chão fugir sob os pés. Era de Teresa. Suas mãos tremeram levemente enquanto desdobrava a folha. A escrita era delicada, com traços suaves e carregados de emoção. A carta começava assim: meu querido amor, se um dia esta carta chegar até você, é porque o silêncio precisou ser quebrado. Benjamin prendeu a respiração. Cada linha seguinte trazia uma revelação que o tocava profundamente. Teresa contava que durante os momentos mais difíceis do casamento, quando quase se separaram, ela havia vivido um momento de fraqueza, um breve envolvimento, nascido da solidão, da dor e da incerteza.
Foi um erro que me perseguiu por toda a vida. Eu pensei que poderia enterrá-lo, fingir que nunca existiu. Mas o destino não deixa que certas coisas sejam apagadas. Aquele momento se transformou em algo eterno, uma criança. As palavras pesavam como pedras no peito de Benjamin. Ele precisou se sentar, tentando manter o equilíbrio entre o que lia e o que sentia. Teresa prosseguia. Não tive coragem de contar, tive medo. Medo de te perder, de destruir tudo o que havíamos construído. Então entreguei o bebê a uma amiga muito próxima, Dona Marlene Andrade, uma mulher que não podia ter filhos, mas cujo coração era maior que o mundo. Ela prometeu criá-lo com amor. E assim foi. Eu vi Daniel de longe algumas vezes. Nunca ousei me aproximar. Escrevi sobre ele em segredo nos meus cadernos. Você merecia saber, mas eu fui covarde. O amor que sinto por você, Benjamin, e agora por ele também, é imenso. Se um dia descobrir a verdade, por favor, perdoe-me. Ao terminar a leitura, Benjamin não disse nada. Seus olhos estavam marejados, mas não havia raiva neles, apenas tristeza e compaixão. Ele dobrou a carta com delicadeza, como se estivesse abraçando o último pedaço de Teresa que lhe restava. Daniel, em silêncio, o observava. Não sabia o que dizer. Estava dividido entre a dor da descoberta e o alívio de finalmente entender sua origem. Então Benjamin falou, com a voz embargada, mas firme. Ela me amava. Mesmo com todos os erros, mesmo com o medo, ela me amava. E você? Daniel é meu filho. Com ou sem sangue, com ou sem segredos, é meu. Daniel se aproximou devagar, hesitante, até que os dois se abraçaram. Um abraço demorado, sincero, que parecia selar uma nova etapa, como se ali, naquele gesto, enterrassem as culpas do passado e abrissem espaço para um futuro diferente. Porque o perdão tem esse poder, o de transformar um fim em recomeço. Mas a história não havia terminado. Depois que Daniel foi embora, Benjamin sentou-se novamente com o velho caderno vermelho de Teresa nas mãos. As páginas estavam já gastas pelo tempo e pelas lágrimas. Ele o folheou com cuidado, como quem vasculha as últimas pistas de um tesouro esquecido. E foi então que viu. Na última página, em letras sublinhadas várias vezes, havia um nome que ele nunca tinha visto antes, um nome que não fazia parte de sua história conhecida, mas que de alguma forma estava conectado a Teresa, e talvez a um passado que ele jamais imaginou. Benjamin franziu o senho, tentando lembrar se já ouvira aquele nome em algum momento da vida. Vicente. E então mais uma vez o coração disparou. A verdade parecia ainda não havia sido completamente revelada. O nome sublinhado várias vezes no caderno vermelho de Teresa era Vicente. Simples, direto, mas carregado de algo que Benjamin ainda não compreendia. Ele olhou para Daniel. Você já ouviu falar desse nome? Daniel balançou a cabeça. Nunca, mas se ela escreveu tantas vezes, é porque significava algo. Benjamin levou o caderno até Simeão, o velho, amigo da família, que conhecia Teresa desde os tempos de juventude. Quando Simeão leu o nome, seu semblante mudou. Vicente. Então o passado resolveu bater a porta, hein? Você o conheceu? Benjamin perguntou, sentindo o peso de décadas se comprimirem naquele instante. Conheci, muito bem. Vicente era o primeiro amor da Teresa, antes de você. Um amor proibido. Simeão se levantou da cadeira, foi até o fundo do galpão onde guardava memórias e voltou com uma velha fotografia em preto e branco. Nela, um rapaz de olhar intenso segurava a mão de uma jovem sorridente. Teresa. Isso foi antes de vocês se conhecerem, Benjamin. Teresa e Vicente se apaixonaram quando ela ainda morava no interior, em Maringá, mas a família dela não aprovava. Vicente era de origem humilde, trabalhava como mecânico. Um dia ele simplesmente desapareceu. Diziam que tinha fugido para tentar a vida em São Paulo. Benjamin olhava para a foto como se tentasse arrancar dela alguma resposta. E o que ele tem a ver com tudo isso agora? Simeão hesitou antes de falar. Eu acho que o homem com quem Teresa se envolveu durante a crise no casamento pode ter sido Vicente. O passado voltou, Benjamin, e talvez
Talvez Daniel seja filho de Vicente. O chão pareceu sumir sob os pés de Benjamin. Se aquilo fosse verdade, ele não era pai de Daniel. Mas ainda assim, sentia-se ligado a ele de um jeito que nem o sangue poderia desfazer. Onde ele está agora? Esse Vicente? Ninguém sabe. Mas ouvi boatos de que ele abriu uma pequena oficina em uma cidade vizinha. Mora sozinho. Nunca se casou e dizem que nunca esqueceu Teresa. Daniel estava ao lado, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, sentia-se entre dois mundos, o homem que o criou, a mulher que o gerou, e agora esse nome que surgia como uma peça oculta no quebra-cabeça da sua origem. Benjamin apertou os olhos, respirou fundo e disse: "Vamos encontrá-lo. Se esse homem realmente fez parte da vida da Teresa, se ele é parte de você, Daniel, então precisamos olhar nos olhos dele, não por vingança, mas por verdade." A estrada estava aberta. O destino mais uma vez os chamava a seguir, porque às vezes o que cura não é a resposta, é o caminho até ela. Perfeito. Aqui está o capítulo 7, mantendo o estilo emocional, com toques de suspense e revelações, e com até 3.000 caracteres conforme você pediu. O sol mal havia nascido quando Benjamin e Daniel pegaram a estrada. O caminho era longo e sinuoso, cercado de lavouras e silêncios. Cada quilômetro parecia pesar mais sobre os ombros de Benjamin. "Pai", Daniel disse após um tempo, "e se ele não quiser falar com a gente?" Benjamin olhou adiante, os olhos fixos no asfalto que serpenteava a paisagem. "Ele vai falar não por mim, mas por sua mãe." A cidade era pequena. Um posto de gasolina, uma padaria, uma praça com uma fonte seca. Perguntaram por Vicente a um senhor sentado em frente. "Há uma mercearia." "Oficina do Vicente? Fica ali no final da rua, do lado do galpão azul. Mas ele não é de conversa." Benjamin agradeceu e seguiu com passos firmes. Daniel, ao lado, caminhava com o coração acelerado. A oficina era modesta, mas limpa. Havia cheiro de graxa e madeira velha. Um homem de cabelos grisalhos curvados sobre o motor de um carro antigo levantou a cabeça. Os olhos se estreitaram ao ver Benjamin se aproximar. "Posso ajudar? Você é o Vicente?" "Sou. E você é..." "Benjamin, o marido da Teresa." O silêncio caiu como um trovão. Vicente se endireitou, limpando as mãos com um pano sujo. Os olhos agora marejados não negavam que aquele nome ainda o abalava. "Ela está bem?" "Não. Teresa está doente, Alzheimer. Está perdendo as memórias. Mas o seu nome, ela escreve todos os dias." Vicente levou a mão ao peito, como se quisesse conter um coração disparado. Daniel deu um passo à frente. "O senhor conheceu minha mãe?" Vicente o encarou com uma expressão difícil de decifrar. "Seu nome?" "Daniel." Vicente respirou fundo. "A Teresa estava grávida quando nos separamos. Eu nunca soube o que aconteceu depois." Benjamin sentiu o impacto daquelas palavras. Era real. Vicente não sabia. "Então," Daniel murmurou, "pode ser que eu seja seu filho?" Vicente se aproximou, cauteloso. Olhou para Daniel, como quem busca traços do passado em um rosto novo. "Você tem o sorriso dela", sussurrou. "Eu só quero a verdade", disse Daniel. "Não quero criar confusão, só entender de onde vim." Vicente assentiu, emocionado. "A verdade é que eu nunca a esqueci." Benjamin observava, a cena com o coração apertado. Ele sabia que não poderia apagar o passado de Teresa, nem mudar o destino, mas podia honrar a coragem de enfrentar tudo aquilo. "Vamos fazer um teste de DNA", disse Benjamin firme. "Se for o que parece ser, vocês merecem saber. Todos nós merecemos." Vicente concordou em silêncio. Pela primeira vez em anos havia esperança em seus olhos. O silêncio era ensurdecedor na volta para casa. O teste de DNA fora feito, e agora restava esperar. Benjamin dirigia com os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava no passado, nas escolhas que fizera e nas que deixara de fazer. Daniel olhava pela janela tentando digerir tudo. Seu coração, até então ancorado à figura firme de Benjamin,
Agora balançava entre a gratidão e o abismo da incerteza. Quem ele era, afinal? Ao chegarem em casa, encontraram Teresa sentada na varanda com um olhar distante. Na mão, mais uma vez, um papel rabiscado. Vicente. Daniel se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela. Mãe, você se lembra de mim hoje? Ela olhou para ele, os olhos marejados de lucidez por um breve instante. Você é meu menino, o que eu escondi do mundo para proteger. Daniel segurou a mão dela, sentindo o nó na garganta se formar. Por que, mãe? Por que escondeu? Teresa o olhou fundo como se atravessasse o tempo. Porque eu tive medo. Medo de perder você. Medo de que ele não te quisesse. Mas hoje eu queria que ele soubesse. Porque você é o melhor pedaço da minha vida. 2 dias depois, o resultado chegou. Benjamin abriu o envelope com mãos trêmulas. Daniel, de pé ao lado, mal conseguia respirar. Vicente, que fora chamado para o momento, mantinha os olhos fixos em Benjamin. Benjamin leu em silêncio. Seu rosto, endurecido, cedeu espaço para uma emoção incontida. É positivo, disse com a voz embargada. Daniel, você é filho do Vicente. Vicente levou as mãos ao rosto. Caiu de joelhos. Eu perdi todos esses anos. Meu Deus, Daniel foi até ele. Queria odiá-lo. Queria gritar. Mas só conseguia sentir alívio. A verdade mesmo doída libertava. Não adianta chorar pelo que passou, disse. Daniel firme com os olhos marejados. A gente só pode fazer algo pelo que ainda resta. Vicente ergueu os olhos. Me deixa tentar? Tentar fazer parte, do jeito que você quiser. Antes que Daniel respondesse, Teresa apareceu na porta. Seus olhos fixaram-se em Vicente, e por um instante o tempo recuou. Você voltou? Ela disse emocionada. Nunca deixei de te amar, Teresa, respondeu ele se aproximando. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas cheio de paz. Agora posso descansar. Aquela frase caiu como um raio. Benjamin engoliu em seco. Daniel segurou o choro. Vicente tocou a mão dela com delicadeza, como quem toca uma lembrança sagrada. Naquela noite, sentados à mesa, os 3 homens comeram, juntos, em silêncio, mas unidos. A dor não havia acabado. As feridas ainda sangravam. Mas pela primeira vez, havia cura a caminho. 2.981 caracteres. O vento soprava com leveza, balançando as cortinas da casa antiga. No relógio da sala, os ponteiros marcavam 06 raios da manhã. Era o mesmo relógio que Teresa ganhou no dia do seu casamento. O tempo parecia girar diferente ali dentro, como se aquela casa estivesse entre o passado e o agora. Benjamin caminhava devagar pelo corredor, os passos ecoando no assoalho de madeira. Ele empurrou a porta do quarto da avó, mas não a encontrou ali. Seguiu até a varanda, onde viu Teresa sentada, coberta com um xale. O rosto mais pálido. Os olhos marejados de calma. Vó, não devia estar aqui fora, está frio. O frio não me assusta mais, meu filho. O que me assustava era morrer sem ver você de volta. Mas agora, eu posso até descansar. Benjamin se ajoelhou ao lado dela e segurou sua mão. Eu não devia ter demorado tanto. Você chegou no tempo que sua alma aguentou. Às vezes a gente precisa se perder, para depois se reencontrar com verdade. Ela colocou a mão em seu rosto, com carinho, e depois entregou a ele uma caixinha de madeira. Isso é para quando eu não estiver mais aqui. Vó, não fala assim. Meu bem, quando o amor é forte, ele fica, mesmo quando a gente vai. No final da tarde, Vicente apareceu no portão. Trazia um buquê de flores do campo e olhos cansados de tanto arrependimento. Dona Teresa, será que posso entrar? Ela olhou para Maria e assentiu. Vicente entrou, tirou o chapéu e ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fui covarde. Eu te deixei sozinha com o peso de tudo. E nem ao menos agradeci por ter criado meu filho. Vicente, você não precisa se ajoelhar para pedir perdão, só precisa ficar de pé para amar o que ainda resta. Eu quero fazer parte da vida do Benjamin, mesmo que de longe, mesmo que demore. O tempo, Vicente, não cura tudo, mas ele dá espaço para a gente reconstruir o que vale a pena.
e Benjamin é nosso legado. Naquela noite, Benjamin sentou-se à mesa com Daniel, Vicente e Maria. Pela primeira vez em muitos anos havia silêncio, mas não era vazio. Era o silêncio de quem respeita o que foi vivido e começa devagar a aceitar o recomeço. Daniel serviu café para todos e olhou o pai biológico com um misto de curiosidade e respeito. "Vai ter tempo para a gente conversar?" perguntou. Vicente sorriu emocionado. "O resto da vida, se você quiser." Teresa observava de longe, sentada, com os olhos úmidos e um leve sorriso nos lábios. Ela havia esperado por esse momento, e ele tinha chegado. Na madrugada, Benjamin acordou com um pressentimento. Correu até o quarto de Teresa. Ela estava deitada com uma paz que nunca tivera em vida. As mãos repousavam sobre o bordado que ela finalizou naquela manhã. Um campo de lavanda, com o nome dele ao centro. Sobre a cômoda, um bilhete. "Não se culpe pelo tempo perdido. Rame com tudo, mesmo sabendo que o tempo é curto. Isso é viver. Isso é amar." Teresa. Ela partiu ali, serena, com a missão cumprida. A mulher que amou em silêncio, que errou tentando acertar e que partiu deixando um legado de amor incondicional. Benjamin abriu a caixinha que Teresa lhe dera. Dentro havia cartas, muitas, cada uma endereçada a ele, escritas durante anos, com datas, conselhos, lembranças e palavras que nunca foram ditas em voz alta. Ao lado, uma carta para Daniel. "Filho, talvez eu tenha errado no silêncio, mas te amei como mãe desde o dia em que você chegou. Você sempre foi minha razão de continuar." Benjamin e Daniel se abraçaram, choraram, riram e decidiram ali, manteriam a casa, cuidariam da terra, honrariam a história. Vicente, emocionado, decidiu ficar por perto. "Se vocês me deixarem, queria ajudar a plantar umas mudas no quintal. Acho que está na hora de deixar raízes." Na varanda, Maria preparava café. Benjamin pegou a caneca e sorriu olhando o horizonte. "Só se for do forte, Maria, daquele que acorda até saudade dormida." Ela sorriu de volta. Teresa se foi, mas o amor ficou. E tudo que ela construiu com o coração, agora vivia no olhar de cada um que permaneceu. Quantas Teresas passam pela nossa vida? Quantas pessoas amam em silêncio, erram tentando proteger, e se vão deixando um amor que a gente só entende tarde demais? Se essa história te tocou, inscreva-se no canal Ecos do Caminho para mais histórias que tocam a alma. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir a história certa, na hora certa.